DC Comunique, agência Google Partner. Olá, tudo bem? Meu nome é Milton, sou diretor CEO da DC Comunique, agência Google Partner. Vamos dar continuidade nesse vídeo, passando assim algo extremamente fundamental. Eu tenho certeza absoluta que pode fazer uma diferença muito grande na sua vida, porque isso fez uma diferença muito grande na minha vida e na vida de muitas pessoas que aplicaram esse sistema e começaram a entender de verdade o que passa dentro delas mesmas. Porque é muito claro, é muito óbvio que o nosso pensar, nosso sentir, nosso agir, se a gente tiver uma atitude positiva a todos os instantes da nossa vida, a gente vai ter uma disciplina, uma obediência, uma vontade, uma constância, uma visão, um comprometimento e várias coisas que a gente já falou nos outros vídeos, e a gente vai conseguir, sem dúvida alguma, atingir o sucesso no que a gente quer na nossa vida. O detalhe é que existem determinados tipos de pensamentos, de emoções, de sentimentos que não são coisas positivas na nossa vida. Então a gente falou, por exemplo, dos nossos medos, dos nossos complexos, das nossas culpas, das nossas dúvidas, das nossas frustrações, que estão ali sublocadas num lugar que a gente desconhece, chamado subconsciente. E ali naquele subconsciente se processa coisas que de repente a gente desconhece profundamente. E se a gente tivesse a possibilidade de conhecer nossos medos, nossos complexos, nossas dúvidas, nossas culpas, nossas frustrações, a gente poderia eliminá-los e fazer com que a vida da gente realmente chegasse em algo extremamente importante para a gente, que é alcançar nossos objetivos. Alcançar nossos objetivos físicos, mentais, sociais, financeiros, e ter uma vida próspera e realmente chegar nesses lugares e patamares que de repente a gente todo dia está querendo, a gente está buscando, está batalhando. Só que nesses detalhes que acontecem dentro de cada um de nós, existe algo no nosso subconsciente, lá no mais profundo, que a gente desconhece e que atrapalha que a gente possa chegar nesses detalhes. Não sei se vocês assistiram de repente aquele filme, documentário chamado O Segredo, e aí se fala de coisas muito importantes e muito interessantes, que realmente, se a pessoa tiver continuidade de propósito, tiver um pensamento positivo realmente, ela vai conseguir atingir os seus objetivos. E o problema é que, e o que é negativo dentro de mim? Como eu faço para eliminar isso? De repente eu tenho um pensamento positivo 5 minutos por dia e sou atacado por diversos tipos de pensamentos, de emoções, de coisas negativas que estão dentro de mim, e eu desconheço. Não sei por que, de onde surgiu aquilo, e não sei, pior ainda, eu não sei como eliminar aquilo de dentro de mim. E é isso que a gente vai estar querendo falar nesse vídeo, e eu tenho certeza absoluta que isso pode mudar a sua vida, que isso vai poder alavancar todos os seus objetivos e vai fazer com que você possa de verdade alcançar qualquer coisa que você queira na sua vida. Só que aí, no vídeo passado, a gente falou de algo muito interessante. Lá no fundo do seu coração, lá no fundo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e etc., você se sente merecedor de conquistar isso que você quer? Porque, como a gente falou no outro vídeo, né? A gente tem medos, a gente tem complexos, a gente tem culpas, a gente tem dúvidas, a gente tem frustrações. E como isso surgiu dentro de mim? Quem colocou esse vírus dentro do meu computador? Ou seja, dessa máquina humana? Como isso foi parar lá? E aí a gente falou um pouco sobre isso através da formação da nossa personalidade, que é formada do 0 aos 7 anos, e depois ela vai se fortalecendo com o passar do tempo. Agora, algo fundamental, eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai receber um grande presente na sua vida. Será que de verdade você se sente merecedor de alcançar o sucesso? Você tem culpas que de repente pode estar se sabotando? Você tem determinados complexos que podem estar se sabotando? Medos, dúvidas e coisas que de repente faz com que a gente pense, sei lá, será que eu sou merecedor de alcançar isso que eu quero? E isso é um pouco cultural, né? Porque a gente mora no Brasil e a gente vê que poucas pessoas atingem sucesso e muitas fracassam. E qual é a diferença que faz toda a diferença? Então fique assistindo esse vídeo até o final, que eu tenho certeza absoluta que isso vai mudar a sua vida. Como você sente, como você pensa e como você age. Porque a gente vai estar dando toques hoje fundamentais de como eliminar todos esses processos negativos que acontecem dentro de cada um de nós. Mas antes
eu vou estar passando algo muito importante da gente entender sobre essa máquina humana, essa máquina perfeita que existe dentro de cada um de nós e que somos dono dela. Só que dono dela em um determinado nível, porque o nosso pensar, nosso sentir e o nosso agir, nem sempre a gente consegue controlar. A gente gostaria de ter todos os processos mentais positivos na nossa vida e com certeza, se a gente tivesse esses processos mentais positivos na nossa vida, nada iria parar a gente, absolutamente nada, porque qualquer problema, a gente teria força de vontade suficiente para conseguir transcender o problema. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complicadas. De repente, a coisa mais simples que a gente escuta hoje, a gente fala assim: gostaria de fazer um regime, mas eu não consigo emagrecer. Por quê? Que processo mental que tem por trás da gente, que a gente, por exemplo, na coisa mais simples, a gente não consegue emagrecer? Porque a fórmula para emagrecer todos sabem. A gente tem que ter uma disciplina na nossa alimentação, a gente tem que comer X calorias por dia para que a gente possa realmente estar baixando de peso. Mas por que de repente uma pessoa não consegue isso? Então é sobre isso que a gente vai estar falando também nesse vídeo. Mas antes, a gente gostaria de falar um pouco sobre como funciona essa máquina humana. Então eu vou estar começando a passar alguns slides para você poder ver isso e ver claramente como essa máquina humana, que tem 5 centros da máquina humana, como que a gente pode equilibrar esses centros da máquina humana e a partir daí ter mais energia, ter mais vontade, ter mais força, ter mais disciplina e etc. Então fica comigo que a partir de agora vou estar soltando esses slides para que você possa acompanhar e entender um pouco mais sobre essa máquina humana. Bom, então vamos lá falar sobre essa máquina perfeita, essa máquina humana perfeita, formada por 5 centros. Então vamos lá, qual é o primeiro centro? Centro intelectual, centro motor, centro emocional, centro instintivo e centro sexual. Cada um nas suas devidas localizações. O interessante que a gente está querendo passar aqui nesse vídeo e nesses slides é que a gente tem uma energia, a gente tem uma força, um capital vital, né? A gente vê, de repente, se a gente não usa essa máquina humana perfeitamente, a gente gasta essa energia e de repente não tem continuidade de propósitos. Então, o nosso foco, nossa meta se perde, de repente, com tanta divagação, com tanta coisa que a gente faz. Então, vamos estar ensinando agora, nesses slides, como utilizar sabiamente essa energia para que a gente possa estar tendo o máximo de vigor, de vontade, de vitalidade no nosso dia a dia, tá ok? Então, a gente sabe que durante o nosso dia ali, vai passando e se a gente não usa a nossa energia sabiamente, a gente vai perdendo muita força, muita vontade, chega até a não ter uma boa saúde, não ter uma vitalidade perfeita, etc e tal. Então nós vamos estar aprendendo aqui como usar ao máximo, a potencializar essa energia da nossa máquina humana, essa máquina perfeita e maravilhosa, tão maravilhosa, e infelizmente a gente não usa todo esse potencial humano. Então em outros vídeos foi falado, né, por cientistas, o cérebro processa 400 bilhões de bits por segundo e a gente só utiliza 2.000, a gente só consegue perceber desse potencial maravilhoso humano só 2.000 bits. Então uma das coisas que vai ajudar demais a gente a potencializar essa força que tem dentro da gente, né, essa máquina humana perfeita, são alguns detalhes que a gente vai estar passando agora. O interessante é que a gente saiba como cada centro da máquina humana funciona. Por exemplo, o centro intelectual, basicamente, ele funciona com afirmação e com negação, com tese e com antítese. De repente, a gente, com os códigos de referência que a gente tem, a gente vai lá e faz várias comparações e a gente vai analisando certo, errado, bom, ruim e etc e tal. E, obviamente, a gente, no segundo centro aqui, a gente vê o centro emocional, que sempre trabalha com alegria, tristeza, e etc. E tantos outros sentimentos que a gente tem emocionalmente falando. O centro motor, movimento ou repouso, tá ok? O centro instintivo, prazer ou dor. E o centro sexual, atração ou repulsão. Então,
É interessante para que a gente use sabiamente esses centros da máquina humana. De repente a gente tem um trabalho intelectual para fazer, o nosso dia a dia, computador e etc e tal, que a gente saiba o momento de estar trocando o centro. O que eu quero dizer com isso que é tão importante, tão fundamental? Que em um determinado nível que a gente esteja, em que a energia começa a baixar, tá? De repente a gente acorda, a gente está descansado. E a gente vai e começa a baixar aquele nível de energia de depois de algumas horas. A gente troque o centro da máquina humana. Como, por exemplo, trocar de centro fazendo uma caminhada, por exemplo, escutando uma música para relaxar ou fazendo uma meditação. É interessante que isso de fazer uma meditação, a gente vai estar abordando isso mais para frente de como que a gente consegue extrair, né? No nosso foco, na nossa meta, que a gente tenha clareza, e a gente pode fazer isso através da meditação, acessando determinadas partes que a gente não consegue acessar, que está lá no nosso subconsciente, através da meditação. Então, para a gente entender, determinado centro da máquina humana está cansado, troca o centro da máquina humana. Geralmente isso se dá de 2 em 2 horas. Você está fazendo um trabalho ali, qualquer que seja, está na frente do computador trabalhando nos seus projetos ou no seu dia a dia, quando você puder, porque isso existe uma situação que a gente sabe que acontece dentro da gente, né? A gente chega num ponto máximo de energia, de vitalidade no estudo que a gente vai fazendo, trabalhando, etc e tal, depois aquilo começa a cair. Quando começa a cair, fundamentalmente a gente troca o centro, faz uma caminhada, faz o que você puder para poder trocar aquele centro. De repente fala assim, não, estou no trabalho, estou aqui em São Paulo, não posso fazer caminhada nenhuma. Pega, dá um tempo, escuta uma música, né? Ou vai, come alguma coisinha, cuidado com esse come alguma coisinha, tá? Comer coisas saudáveis. Então vai e troca o centro. De repente você está no centro intelectual lá várias e várias horas, troca o centro. Vai lá, toma um cafezinho, come alguma coisinha, etc e tal. Isso já é, né, instintivo. Já estamos falando do centro instintivo. Ou de repente dá uma relaxadinha, faz algumas respirações profundas, coisa que a gente vai estar falando demais, o como a respiração ela pode ajudar a gente ter um nível de energia muito maior no nosso dia a dia. A gente vai estar falando isso em alguns próximos vídeos, tá ok? Não vamos falar aqui para que não possa ser algo desse vídeo ficar muito grande. Mas então troca de centro. Se puder fazer uma caminhada, um exercício físico, maravilhoso. Se não puder, aí tem que ser de acordo com as suas possibilidades. Mas é fundamental para que a gente tenha equilíbrio da máquina humana, que a gente saiba utilizar esses 5 centros da máquina humana bem equilibradinhos, tá ok? Outra coisa maravilhosa para que a pessoa possa ter sempre um nível muito grande de energia, ter ânimo, ter vontade, estar sempre conseguindo estar focado nos seus objetivos, com o máximo de energia, se integrar com a natureza. A natureza é sábia. De repente você vai e consegue tomar um banho de cachoeira num determinado dia que você possa, ir para a praia, mergulhar, se integrar com essa natureza, ir para um sítio, etc e tal. Isso é divinamente maravilhoso. Isso restabelece os nossos centros da máquina humana de uma maneira maravilhosa. Então, basicamente é isso que eu estava querendo passar para você nesse momento, essa troca de centro para que possa realmente estar tendo o máximo de energia, de força, de vitalidade no seu dia a dia. Então não se esqueça disso. A máquina humana perfeita que a gente tem que aprender realmente como utilizar essa máquina humana para que a gente seja conseguindo alcançar os nossos objetivos, focado nas nossas metas, nos nossos objetivos, com o máximo de energia. E aí, sem dúvida alguma, a gente sempre vai ter muito ânimo, muita vontade e muita força. Bom, então estávamos falando sobre algo extremamente interessante da máquina humana e no começo do vídeo eu estava falando que eu ia passar uma chave para que você de verdade pudesse fazer uma modificação grande na sua vida, né? Então, uma coisa fundamental da gente entender para que realmente a gente consiga estabelecer metas e ter um foco preciso e conseguir de verdade alcançar nossos objetivos, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você
realmente se sente merecedor de alcançar seus objetivos? Você já ouviu falar dos poderes do subconsciente? Pois é, nosso subconsciente tem um poder muito grande. Mas você sabe como entrar nesse subconsciente? Você sabe de verdade como tudo se processa nesse subconsciente? Obviamente que isso é muito difícil, né? Porque a parte consciente a gente consegue entender aqui através dos 5 sentidos e através de análises e etc e tal, a gente consegue perceber as coisas que acontecem aqui através desses 5 sentidos, o que está acontecendo ao nosso redor, nessa parte, né? Agora o subconsciente, ele está lá em determinados níveis e subníveis de pensamento que a gente teve e que são muito influenciados pela formação da nossa personalidade. Então, a chave para que você de verdade consiga alcançar todas as suas metas, conseguir de verdade ter disciplina, ter vontade, ter foco, ser constante em tudo que você faz, é você precisa convencer seu subconsciente que você merece alcançar seus objetivos. De verdade, não adianta você simplesmente, como se fala, a gente tem que pensar positivo, Posso falar uma coisa? Isso não resolve. Sabe por que não resolve? Porque você tem que sentir positivamente. Você tem que fazer com que essa máquina humana esteja sentindo realmente que você precisa e quer alcançar os seus objetivos. Então, por isso também que a gente passou esse detalhe dos 5 centros da máquina humana. Porque não é uma coisa que é falada por aí. A gente fala assim, a gente tem que pensar positivo, que vai dar certo. Só que tem um detalhe. Como se processou, como de verdade aconteceu esse processo da formação da minha personalidade, do 0 aos 7 anos? E os meus complexos, as minhas culpas, as minhas dúvidas, os meus medos, como isso se formou dentro de mim? Ok? São códigos de referência que a gente vai pegando de toda a parte externa e vai associando isso, virando códigos de referência. E quando a gente tem determinada coisa para resolver na nossa vida, a gente consulta esses códigos de referência. Então é fundamental que a gente tenha uma capacidade de sentir positivamente. Veja só por quê. Para você ter uma ideia, o centro intelectual que a gente estava falando, ou seja, todos os nossos pensamentos estão processando. Se eu perguntar para você o que você está pensando agora, são muitas coisas que a gente está pensando, não é verdade? E qual a relação que existe nisso, no meu pensar, no meu sentir, no meu agir? Que muita coisa que está lá dentro do nosso subconsciente faz com que a gente sinta que a gente não é merecedor de alcançar nossos objetivos. E aí o que a gente faz? A gente se sabota, a gente cria barreiras para que a gente mesmo não possa superá-las. É incrível, né? Vou dar um exemplo super simples. De repente uma pessoa tem um foco ali, ela tem um objetivo, de repente de emagrecer. E ela não consegue emagrecer, ela não sabe. Porque ela sabe muito bem o que ela precisa fazer. Ela precisa fazer um regime, ela precisa ter uma alimentação saudável, comer de tantas em tantas horas, e não exagerar, etc e tal, fazer exercícios físicos moderados, que está tudo bem relacionado com esses 5 centros da máquina humana, fundamental. Agora, ela precisa de verdade se convencer, sentir no mais profundo do seu coração que ela é merecedora de emagrecer ou o que quer que seja. Senão ela se sabota, ela começa uma coisa e não consegue terminar. E as técnicas para que a gente possa de verdade estar sentindo positivamente as coisas, tendo energia, tendo força, tendo vontade, vou estar passando num próximo vídeo para que esse vídeo não fique muito longo. Mas eu posso ter certeza absoluta, se você conseguir sentir positivamente, convencendo o seu subconsciente de que você é merecedor, você com certeza vai conseguir atingir os seus objetivos. Ninguém vai poder te parar. Veja só, uma coisa para você entender como não é pura e simplesmente pensar positivamente. Você tem que sentir positivamente. Para você ter uma ideia, existe uma diferença de cada centro da máquina humana, uma velocidade do processamento dela. Para você ter uma ideia, o intelectual ele tem um processamento. O nosso sentir é 90.000 vezes mais rápido do que o nosso centro intelectual. Você fala assim, como? Isso é um absurdo, etc e tal. Só para você ter uma ideia, quantas propagandas de televisão a gente vê e de repente não tem, intelectualmente não tem a menor relação, e de repente te convence a você sentir alguma coisa.
Ou seja, o marketing, ele não vai bater pura e simplesmente no seu centro intelectual. Se fosse assim, o que uma cerveja tem a ver com uma mulher loira, bonita e etc e tal? Ah, e você pode pensar, claro, tem a ver, porque tudo é sexo e poder, sem dúvida alguma. Só que tem um detalhe, o nosso sentir é 90.000 vezes mais rápido que o nosso intelectual. Se você analisar intelectualmente o que uma cerveja tem a ver, o que uma cerveja tem a ver com uma loira bonita? Qual que é a relação que isso tem? E a pessoa vai lá e compra uma cerveja, porque ela quer sentir aquela sensação. Se você é um pouco mais antigo, como eu, por exemplo, você deve lembrar daquela propaganda da Marlboro, no qual tinha lá um cavalo, né? Símbolo de virilidade, de força. Um cowboy, símbolo de virilidade, de força. E aí tocava a musiquinha lá da Marlboro e convencia muitíssimas pessoas a comprar e a fumar. Ok? Qual é a relação desse cavalo com um cigarro? A relação é virilidade, força, vontade, e faz com que você sinta determinadas coisas, e aí simplesmente a pessoa vai lá subconscientemente, porque não passou por uma análise consciente aquilo, e ela de repente ela cai em alguma coisa de comprar um cigarro, etc e tal. Então, fundamentalmente, toda a propaganda funciona nessa parte. Ela vai bater única e exclusivamente em duas partes: no centro sexual e no seu centro emocional. As pessoas não vão comprar um produto, elas vão comprar uma emoção. Entende o que eu estou querendo dizer com isso? É fundamental que você se sinta merecedor para conseguir ter foco, ter objetivo, ter vontade e tudo que você queira alcançar na sua vida. No próximo vídeo, para que esse não fique muito longo, vou estar passando técnicas para como você convence o seu subconsciente para que você possa de verdade se sentir merecedor de alcançar seus objetivos, tá ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Aguardo você, porque são técnicas muito importantes e muito fundamentais que podem fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida fez muita diferença. Então, te aguardo no próximo vídeo. DC Comunique, agência Google Partner.